Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos fazer uma live com o Dr. Tiago Coutinho, fisioterapeuta, militante da atenção básica, professor de saúde coletiva. Vamos falar um pouco sobre a atuação, a importância de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ocuparem espaço nos órgãos de controle social, os conselhos municipais de saúde, os conselhos municipais de assistência social, de pessoa com deficiência, da criança e adolescente, os conselhos estaduais, né? E inclusive o Conselho Nacional. Por que é importante a gente ocupar esses espaços? São espaços de debate de políticas públicas de saúde, são espaços onde a gente pode discutir o orçamento da saúde do município, do estado, fiscalizar o investimento do dinheiro que já é escasso do Sistema Único de Saúde, fiscalizar os contratos de terceirizações, de contratação de organizações sociais, espaços onde nossos colegas muitas vezes têm as relações de trabalho precarizadas, né? Então, é por isso que a gente vai conversar um pouco sobre essa importância de estarmos ocupando esses espaços. A gente poder compreender que política não se faz apenas nas eleições municipais, estaduais e nacional. Política a gente faz no nosso dia a dia, nesses espaços de debate, nesses espaços de decisão, e por isso a gente precisa estar ocupando esses espaços, né? Já fiz um convite aqui ao doutor Tiago, vamos só aguardar ele aceitar o nosso convite para estar conectando. Boa noite, meu amigo Boa noite. Tiago, você consegue me ouvir? Tô ouvindo. Você me ouve também, Gu? Estou te ouvindo sim. Apesar da imagem ter dado uma congelada agora, mas acredito que vai normalizar já. Massa. Então, eu estava aqui conversando já, fazendo a introduçãozinha do que vai ser o nosso bate-papo hoje. De antemão, eu gostaria de agradecer a Tiago Coutinho, essa figura ilustre, um militante do Sistema Único de Saúde, o defensor da fisioterapia, da atenção básica, né? Professor universitário, preceptor de estágio, uma pessoa que tem uma larga experiência nessa militância da fisioterapia, um espaço onde a fisioterapia tem conquistado avançando, né? Está avançando nos últimos tempos, mas que ao mesmo tempo hoje está passando por riscos grandes por conta de mudança de financiamento, da atenção básica e outras questões. E aí eu estava comentando aqui, Tico, me permita chamar de Tico, você foi meu calouro na Por faculdade. favor. Estava falando aqui porque da importância de ocuparmos esses espaços do controle social, né? Falando o seguinte, que precisamos nos envolver politicamente nas questões da saúde, da fisioterapia, da terapia ocupacional, e a política não se faz apenas nas eleições partidárias, a gente faz política no dia a dia. E esses espaços são espaços de debate político que a gente precisa ocupar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, de conceder a palavra para você fazer a saudação aos nossos colegas que estão nos ouvindo agora. Massa. Então, gente, me ouvem bem? Eu gosto de perguntar se estão me ouvindo e o pessoal responde aí nas mensagens, fazem um sinalzinho para a gente poder saber como é que está. Inicialmente, dar boa noite a todas as pessoas, né? Indistintamente, e falar da minha alegria e da minha gratidão também, né? Senhor presidente, meu amigo, meu veterano, querido Gustavo Vieira, que eu também chamo de Gu, porque a vida universitária proporcionou essa aproximação, e dizer que fico muito contente em ter recebido, né, esse convite para poder estar participando e, sobretudo, para que a gente possa estar utilizando desse espaço para a gente ter uma discussão nessa reflexão, né, de nós fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
estudantes de fisioterapia, de terapia ocupacional, as pessoas da sociedade civil que estão nos acompanhando nesse momento, para que a gente possa entender que a nossa partidária é uma discussão política. E automaticamente a gente entende que quem não faz política se adequa à política do outro, da outra. Às vezes é uma política racista, discriminatória, LGBTQIA+, fóbica, corporativista, no sentido negativo, né? Não inclusivo. E acredito que o nosso bate-papo de hoje, a nossa troca de ideia, é justamente para a gente refletir, não é? Sobre o controle social e percebendo o controle social como um direito, não é? E que nós, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, precisamos tomar consciência desse nosso lugar, pegar o que é nosso e lutar por todos, todas e todes, né? Então, mais uma vez, gratidão ao CREFIT 7, né? A cumprimentar você como presidente, estendo o meu cumprimento aos demais conselheiros e conselheiras. E é isso, por aqui, para a gente trocar essa ideia. Tenho certeza que é um momento de grande construção. E vamos. Muito bem, Tico. Vamos começar a falar um pouquinho sobre como é que foi criado esses espaços de controle social, né? A saúde, ela teve uma grande mudança da Constituição Federal de 88 para cá. Antes era um direito previdenciário apenas, passou a ser um direito universal. E com a Constituição de 88 e as NOBs, as NOAs, a lei orgânica, a gente avançou também nessa questão do controle social. Mas muita gente ainda desconhece esses espaços, né? A gente vê no nosso dia a dia, na militância profissional, aquelas pessoas que estão mais voltadas para a atenção de alta complexidade, não conhece muito bem a questão do Sistema Único de Saúde e esses espaços de controle social. Então, eu gostaria de a gente poder começar falando que espaços são esses, qual a sua finalidade, para que esses espaços existem e a importância da existência deles, antes mesmo da gente falar da participação da fisioterapia e da terapia ocupacional. Massa. Acho que a primeira coisa que a gente precisa recapitular a memória, né, historiar um pouquinho, fazer uma contextualização dentro da política, é a gente entender que a Constituição Federal, né, ela é para nós aquilo que a gente chama de Constituição Cidadã, né, a Carta Magna de uma nação, mesmo em tempos atuais que a gente inclusive questiona esse lugar da Constituição Federal, com tantos desrespeitos e atrocidades que nós temos visto, mas é o documento mais importante do país. E a Constituição de 88, ela tem uma característica muito importante porque ela versa sobre os direitos sociais, né? Dentre eles, a Constituição, ela prevê que a saúde ela é direito de todos e dever do Estado. Então, automaticamente, o Estado ele toma para si o oferecimento, né? O fato de prover a saúde para seu povo indistintamente. E, consequentemente, a gente precisa também recapitular que o controle social ele vai estar vinculado às leis orgânicas em saúde. Então, aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo agora, os nossos estudantes, que sempre perguntam, é imprescindível que a gente conheça as legislações, né, ou seja, as leis orgânicas em saúde, e a gente fale da Lei 8.080 de 90 e da Lei 8.142, sendo a Lei 8.142 específica para falar dessa questão do controle social. Então, eu gosto de chamar a atenção no sentido, Gu, da gente reiterar a importância, não é, de entender que o Sistema Único de Saúde ele é destinado para as pessoas, independente de um plano privado de saúde, né? Então, o SUS é nosso, a gente precisa ter essa consciência. E dentro dos princípios do SUS, a gente precisa não esquecer desse princípio, que é o princípio do controle social, da participação popular, da participação social, né? Vão ter alguns sinônimos, que também nos coloca em um lugar de responsabilidade das construções dentro do sistema. Então, todas as vezes que eu digo que o Sistema Único não funciona, que o Sistema Único de Saúde ele é inoperante, eu preciso rememorar da minha responsabilidade nesse sistema. Uma vez que o princípio do controle social, da participação popular em saúde, ela assegura a nossa participação
dentro do processo decisório da construção desse sistema, né? E também dizer que o Sistema Único de Saúde ele não é um sistema construído, mas um sistema em construção. E por ser um sistema em construção, é necessário, né, que todos e todas estejamos dispostos e dispostas a colaborar com isso, né? Então, nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais precisamos arregaçar as mangas e termos a consciência não só da nossa pertinência nesse lugar, né? Lutar por esse espaço, mas fazer valer o nosso direito que assegura a nossa participação, né? E aí me faz pensar também nesse conceito de saúde sendo um conceito mais ampliado. Então, por mais que a nossa formação, né, e eu falo isso no sentido de quem está no processo formativo, né, dentro da universidade, atuando na formação de novos profissionais, e muitas vezes a gente reflete o quanto que a nossa formação ela é muito mais pautada na doença do que na saúde. Então, eu costumo dizer para os meus estudantes que antes de sermos fisioterapeutas, nós somos profissionais de saúde. E por sermos profissionais de saúde, nós precisamos ter um conhecimento que dialoga sobre moradia, acesso e posse da terra, renda, lazer, dentre outras coisas, né? Então, pensar a saúde e, consequentemente, o controle social é a gente pensar nessa nossa inserção política, que é para além de uma inserção partidária. Não sei se eu respondi o que você falou, mas eu acho que é mais ou menos aí o que eu vou pensando. É por aí mesmo. É justamente isso, né? Porque a inovação do Sistema Único de Saúde, que veio já previsto na Constituição e foi sacramentado pelas leis orgânicas que você citou muito bem, você vê que o SUS é muito tão generoso que ele não faz nem distinção se é brasileiro ou não. Estando em terras brasileiras, todos e todas têm o acesso à saúde, né? Então, até os estrangeiros que por aqui estiverem, havendo a necessidade, eles são atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, você vê o tamanho da generosidade do nosso sistema, né? E que vem sofrendo vários ataques, muitas vezes desde da sua concepção, né? Porque, como você muito bem disse, o nosso Sistema Único de Saúde ele não foi construído, ele está em construção. E em construção às duras penas, muitas vezes lutando contra o subfinanciamento, contra ataques, contra tentativa de privatizações, né? E eu posso dizer aqui que de todos os governos da redemocratização do Brasil para cá, o SUS nunca foi de fato o foco de investimento público ainda no nosso país, né? E todos esses governos, alguns tiveram políticas um pouco mais favoráveis, outros um pouco mais penosas, mas nunca foi, de fato, um grande investimento na estruturação do Sistema Único de Saúde. E aí eu pergunto, a gente sabe que o controle social, para além de propor políticas públicas, também tem um papel fiscalizador, de um recurso, como eu estava dizendo aqui no início, que é um recurso que já é pouco para o tamanho do SUS, para a importância do SUS, e tem um papel fiscalizador mais intenso para que não haja desperdício desse dinheiro público. E de que forma isso, Tico, pode interferir diretamente no oferecimento da saúde pública à nossa população, e aí já incluindo um pouco a questão da oferta do tratamento psicoterapêutico, terapêutico ocupacional, tendo em vista que essa inovação do SUS ele traz também a questão do atendimento integral, da atenção integral à saúde do cidadão. Uhum. Gu, uma coisa que eu gosto muito de destacar quando eu falo sobre isso é a gente entender que as ações do SUS elas não estão voltadas exclusivamente à assistência às pessoas com algum tipo de agravo e ou doença, né? É necessário que a gente pense em ações transversais. E ao pensar em ações transversais, a gente entra em uma outra trincheira, que é esse lugar social onde nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, somos alocados, não é? Então, a gente carrega um estigma da reabilitação e, consequentemente, esse é um outro desafio ao pensar o controle social, né? Nós precisamos entender, né, que nós, professores e professoras, estudantes, consequentemente, profissionais no mercado de trabalho, nós estamos aptos a atuar nos diversos níveis de atenção à saúde.
Então, pensar nessa atuação, que é uma atuação transversal, pensando inclusive, né, na horizontalidade ou na transversalidade do cuidado, é discutir para nós uma inserção profissional nesses campos, né? E aí, quando a gente comenta essa questão, né, do controle social especificamente, eu queria falar o que seria esse controle social, né? Então, trazer um pouco desse referencial teórico para poder a gente bater esse papo, tendo esse embasamento que o controle social ele vai dialogar diretamente com essa participação social, né? Ou seja, a participação popular é quando a gente digo, a Constituição Federal, através da Lei 8.142, ela vai assegurar que a sociedade civil ela tenha vez e voz frente ao planejamento em saúde, alocação de recursos, né? Aquilo que vai ser feito, então a gente vai falar um pouquinho mais na frente desse diálogo entre o controle social e as conferências de saúde, porque é um tema que a gente não discute. Se a gente pensa no processo formativo, né? Quantos de nós vimos esse assunto dissolvido nos conteúdos dentro da graduação? E aí, quantas vezes o conselho ele fica num lugar extremamente delicado porque ele é questionado, onde muitas vezes é uma ação que não compete ao conselho e sim ao sindicato. Então, às vezes a gente não tem muita noção, né, do que vai fazer o sindicato e, consequentemente, o que seria esse controle social. Então, o controle social ele precisa ser entendido como a participação, né, do cidadão, do profissional, na gestão pública, sobretudo no que diz respeito à fiscalização e monitoramento no controle das ações da administração. Então, nada mais é do que uma representação civil institucionalizada que vai fazer essa fiscalização e monitoramento do controle da administração. Então, a gente não pode, em nenhum momento, falar que os governantes exclusivamente estão fazendo um trabalho inadequado. Onde está o Conselho de Saúde? O que é que o Conselho tem feito? Né? Então, acho que a gente precisa entender esse passo a passo e, sobretudo, reconhecer o Conselho como um importante mecanismo de participação, né? No que diz respeito à prevenção da corrupção e, consequentemente, fortalecimento da cidadania. Porque se a gente entende que é um compromisso nosso esse lugar e que o Conselho Social ele assegura o nosso acesso, a nossa participação nessas intervenções, nós estamos exercendo a nossa cidadania, né? Então, uma forma da gente pensar o controle social institucionalizada é nós pensarmos nos conselhos, né, de saúde, que tem o objetivo de trabalhar, né, justamente nessa direção de fiscalizar as políticas de saúde, sejam as que estão em andamento ou até mesmo aquelas que podem ser implantadas, né? Que são coisas distintas. A gente pensar na implantação de uma política pública e na implementação de uma política pública. Então, isso quer dizer que o Conselho ele vai ter um caráter, por sua vez, deliberativo, né? O Conselho ele vai dialogar e é o Conselho esse instrumento, por assim dizer, né? Da representação, da participação social, do controle social dentro do processo decisório da construção de políticas de saúde, não é? De alocação de recursos, de fiscalização da alocação de recursos, dentre outras coisas. É importante que cada um, né, cada uma, reflita o seu lugar nesse processo de responsabilidade. É muito comum a gente colocar a dificuldade, o impasse, seja no gestor, ou até mesmo por uma divergência partidária ou algo do tipo, mas eu vejo poucas pessoas assumindo essa responsabilidade, né? Qual é o meu lugar enquanto sujeito, enquanto profissional, de questionar, de acionar o meu conselho, de participar das conferências, para que eu possa ter uma contribuição também efetiva em um resultado que vai ser transversal. Não vai ser exclusivamente para nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, mas para a nossa sociedade como um todo, que eu acredito que seja o nosso grande objetivo, né? Prover e promover saúde nos diversos níveis para a nossa comunidade. Você tocou agora no finalzinho um ponto extremamente importante,
Quando a gente fala em estar ocupando esses espaços e debatendo as políticas públicas de saúde, a gente tem que ter sempre a clareza de que a nossa intenção é prover à sociedade o melhor assistência em saúde, a melhor prevenção, o melhor trabalho de educação em saúde, todo esse leque de ações que a gente acaba promovendo enquanto profissionais de saúde que somos, né? E não apenas uma reserva de mercado. Naturalmente, quando a gente vai para esses espaços e começa a dialogar sobre a necessidade de Dona Mariazinha, que está lá dentro do bairro da Paz, que tem teve um problema de AVC, está com a hemiparesia em cima de uma cama com limitações, com a sua limitação de locomoção, de atividade da vida diária, a gente pode chegar nesse espaço e mostrar para a sociedade que ela tem, enquanto cidadã, direito à assistência fisioterapêutica e terapêutica ocupacional e que ela não faz isso. A gente está fazendo um trabalho de educação em saúde e mostrando e conscientizando essa população sobre seus direitos enquanto cidadão, enquanto cidadã, né? E então, como é que a gente percebe, Tico, muitas vezes no nosso dia a dia, que assim, as pessoas gostam de terceirizar as responsabilidades sobre os avanços que precisam ser coletidos para toda a nossa categoria profissional, para os fisioterapeutas, para os terapeutas ocupacionais e para a sociedade, né? Enquanto eu fico nas minhas redes sociais me queixando, eu cobro de terceiros que façam aquilo que eu espero que aconteça, né? Então, o envolvimento do profissional nesse processo, ele tem que ser um envolvimento muito maior. E aí eu vou trazer aqui para a nossa discussão a questão das conferências de saúde. Nós tivemos agora, recentemente, a 8+8, e nós tínhamos, inclusive, um dos eixos de discussão, a questão do financiamento do Sistema Único de Saúde, que é deficitário desde a sua concepção, de 1990, né, que há um subfinanciamento do SUS, né, e para que a gente possa expandir as equipes de saúde, seja da Estratégia de Saúde da Família, do NASF, que a gente possa colocar profissionais dentro dos CAPs, a gente precisa de financiamento, né? E quando a gente vai para a Conferência Municipal de Saúde de Salvador, que é a capital do nosso estado, nós temos a participação de 3 fisioterapeutas. Quando a gente vai para a Conferência Estadual de Saúde do Estado, Estadual de Saúde, a gente tinha a participação de 8 fisioterapeutas no estado que tem 417 municípios, né? Então, é uma participação ainda muito tímida. Aqui que você acredita que ainda existe essa pouca participação de profissionais da fisioterapia, da terapia ocupacional nesses espaços? Você acredita que seja pela formação da nossa graduação, como você bem disse, que a fisioterapia e a terapia ocupacional ainda carrega esse estigma da reabilitação e acaba não se envolvendo tanto nessa questão da atenção primária à saúde? Gu, eu acho que a gente tem alguns fatores aí, né? E, como eu disse, eu acho que a gente precisa também pensar desde o início, né? Se a gente entende que a gente só tem um fisioterapeuta porque ele cursou uma graduação, né? E hoje a gente tem uma diferença em períodos, né? Em quantidade de semestres, de carga horária, né? Dos cursos de graduação. E falando, né, da nossa personalidade, nós somos crias da mesma casa, da mesma universidade, e nós tivemos um curso de formação durante 5 anos, né? E era um curso que tinha algumas características. A gente estudou em um momento onde o curso era um curso diurno, onde todas as disciplinas eram presenciais, né? Onde nós tínhamos um corpo docente que, além de capacitado, eram professores que tinham uma trajetória dentro daquela área, daquela especificidade, né, da atuação profissional. E hoje, como docente, eu percebo que a gente vem enfrentando do processo formativo, não é? A gente tem aí a inclusão das disciplinas online, que me preocupa, né? Cada vez mais essa conversão das disciplinas, e muitas disciplinas, sobretudo, que se relacionam com as questões, né, da saúde coletiva, da saúde pública, da atenção primária, convertidas em disciplinas online.
que, por sua vez, diminuem, né, esse espaço de debate, esse espaço da agenda que a plataforma, infelizmente, ao meu ver, não dá conta. Eu acho que a gente precisa se olhar, a gente precisa discutir, a gente precisa elucidar os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos desconhecimentos, para que a gente possa trazer isso, né, à tona. Tem uma outra coisa maior que antecede a formação acadêmica, que é dizer que a discussão, política, futebol e religião não se discute, então a gente é criado nesse cenário, e aí a gente não discute esses temas, porque a discussão ela tem dois caminhos, que é ou chegar a um denominador comum, onde todas as pessoas fecham numa mesma opinião, ou então a discussão vai terminar em briga, e aí a gente deixa de falar. Então, eu entendo que o processo formativo ele está deficitário, e aí, de alguns estudantes que eu já vi passando, né, e vejo que estão aqui, para os quais eu agradeço por estarem aqui conosco, e falar da minha expectativa e da esperança desses profissionais ao serem inseridos no mercado de trabalho, que os meninos trazem esse anseio, né? Chico, mas o que é isso? É porque eu não vi. Quando eles chegam no estágio, eu falo assim, não, professor, mas é porque eu não vi isso. Essa disciplina foi uma disciplina online, e aí eu não lembro desse conteúdo. Então, eu acho que a gente tem um déficit formativo, né? Então, é necessário, ao meu ver, a gente voltar para essas diretrizes curriculares, né? A gente precisa repensar as matrizes de formação dos cursos de graduação em fisioterapia e, acredito, consequentemente, fisioterapia ocupacional, para dar vez e voz a essas disciplinas, a esses espaços de construção de conhecimento. Eu acho que tem uma outra coisa que é o não entendimento, muitas vezes, do serviço. Então, eu fico pensando, e aí aproveito e devolvo uma pergunta para o senhor presidente do Conselho. Se eu estiver em uma atividade laboral no dia da conferência de saúde, tenho o direito de solicitar a minha participação na conferência, e essa falta ela pode ser abonada, o meu chefe ele pode liberar. Existe alguma portaria que autorize que naquele serviço alguns profissionais podem ser liberados para participar? Porque eu escuto muitos colegas falando assim, poxa, Chico, mas como é que eu vou participar? É no horário de trabalho. E eu não vou conseguir essa liberação, né? Então, eu acho que tem uma outra questão aí, que é dessa sensibilização, né? E também da ciência individual. Então, eu digo para os meus alunos, Hugo, que quando eles formarem, a maioria chega para mim no 10º semestre, então no finalzinho de curso eu digo que eles já são mais fisioterapeutas do que estudantes, e aí eu digo para eles e para elas que vai chegar um momento, muito pertinho, depois de formado, que eles já vão ter o CREFITO e que eles não serão mais estudantes e eles passam a ser recém-formados, mas que eles não podem justificar o fato de não terem visto aquilo na graduação. E aí a gente precisa correr, não atrás, mas na frente, né, dessa nossa formação, dessa capacitação, dessa reflexão. Então eu acho que existem, né, não sei se uma díade ou uma tríade que imbrica essa atuação. Então eu acho que o processo formativo tem um peso significativo. Acho que as questões voltadas à própria consciência política, que aqui, mais uma vez, a gente não está fazendo apologia partidária, né? A gente está falando em política, e a política ela precisa acontecer, e do processo de consciência mesmo, né? Quem sou eu dentro desse sistema de saúde? Quem sou eu, Dr. Tiago Coutinho, fisioterapeuta? Qual é a minha contribuição enquanto agente de promoção da saúde, né? Pensando na proposição, na melhora dos serviços de saúde, né? Na garantia de acesso e acessibilidade à comunidade, aos serviços de saúde. Quantas carências nós temos, né? Quais hoje seriam os serviços de referência em terapia ocupacional utilizados pelo SUS? Quais são, né, as unidades de saúde, distritos sanitários que tem NASP? Quantos nós somos na atenção primária? Quem somos nós, né? Então, se os fisioterapeutas que trabalham na atenção primária em Salvador, a gente pode citar uma lista de nomes. Verdade. Então, infelizmente, a nossa inserção está muito aquém.
Não por falta de demanda, não por falta de necessidade e não por falta de oferta profissional. Agora, é necessário que a gente também mostre a cara e diga como a gente pode estar fazendo, o que a gente pode estar fazendo nesse cenário. Que eu acho que é uma outra coisa aí para a gente estar pensando. Então você acaba de pontuar tudo aquilo que eu pensei quando eu fiz o convite para você, para a gente fazer esse papo hoje. Não falta oferta profissional. E a gente não combinou não, viu, gente? Pois é, e nós combinamos. Mas justamente esse cenário que a gente percebe, né? Existem profissionais, existem demandas, e o que falta? Né? Então, o que falta é justamente essa articulação, essa movimentação, de a gente se mostrar enquanto categoria profissional, enquanto a nossa importância desse contexto de saúde, fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, que atua de forma interdisciplinar, ter a consciência do nosso papel nesse espaço também de atenção primária, porque muitas vezes, Tico, eu já tive a experiência de trabalhar na atenção primária e chegar lá, ver fisioterapeuta querendo fazer da unidade básica de saúde um ambulatório, querendo comprar pezinho, comprar Teraband, etc. E tal, e quando se esquece realmente do que ele está, por que ele está ali, né? E muitas vezes é porque ele não tem essa identidade. Ele teve uma formação com esse estigma da reabilitação apenas, se esqueceu dessa parte de que, enquanto profissional de saúde, a nossa responsabilidade com a promoção, a prevenção, a educação para a saúde, e acaba focando apenas na cinesioterapia, querendo comprar aparelhos de eletroterapia para atuar na atenção primária à saúde, numa unidade básica de saúde, e se esquecendo de todo o resto da importância de todo o resto. Uma das coisas é justamente isso, a questão da identidade. Eu acho que eu sou um pouco mais experiente do que você, não vou dizer que velho, porque eu não me sinto velho, né? Mas eu sou um pouco mais experiente que você, e eu já peguei, você já pegou as diretrizes curriculares após as minhas. Porque quando eu estava no meu segundo semestre da faculdade, que houve a mudança, eu me formei ainda com as diretrizes antigas, que na verdade não eram nem diretrizes, era currículo mesmo. Que mudou para diretrizes justamente no ano de 2002. E são as diretrizes que estão valendo até hoje. E há uma necessidade, sim, de haver uma discussão. Houve essa discussão, foram apresentadas novas diretrizes curriculares, que passaram, inclusive, pelo Conselho Nacional de Saúde. Está aí mais um papel importante do nosso Conselho de Saúde. Foram aprovadas as diretrizes curriculares da fisioterapia em 2018 e encaminhadas para o Conselho Nacional de Educação. E desde 2018 elas estão paradas no Conselho Nacional de Educação, né? E pela informação que a gente pôde, a gente já estive em Brasília, na tentativa de dialogar com o presidente do Conselho Nacional de Educação, por que essas diretrizes pararam, foram engavetadas lá e não seguiram para a homologação do Ministério do Ensino, do MEC. E ele me disse, nas entrelinhas, o que ele disse foi o seguinte, que não era de interesse mais do governo aprovar diretrizes naquele momento, né? Que, na verdade, existe até uma tendência a acabar com as diretrizes de forma geral, não só da fisioterapia, mas de uma forma geral, a tentar simplificar essa graduação. E isso é extremamente preocupante, porque nessas novas diretrizes que foram propostas e aprovadas no Conselho Nacional de Saúde, existem avanços importantíssimos nesse sentido, né? Inclusive com limitação dessa questão da oferta das disciplinas de forma online, né? E infelizmente elas estão paradas no Conselho Nacional de Educação há mais de 2 anos. Vamos completar 3 anos com elas paradas lá, né? Então, realmente, há uma necessidade de a gente, enquanto categoria, fazer essa mobilização, essa participação mais intensa, né? E aí, um ponto que a gente precisava chegar é justamente esse que você falou. Gente, a gente não pode esperar que caia nada no nosso colo, que nada seja nos ofertado de mão beijada pelos nossos belos olhos, né? Evidências científicas da atuação da fisioterapia em todos os ramos da saúde já estão mais do que comprovados, né? Que a gente deve estar na atenção primária, na atenção de média complexidade, de alta complexidade. A gente, em cada área de atuação dessa, a gente já tem comprovação científica suficiente de que somos
indispensáveis nessas áreas de atuação. O que falta agora é justamente fazer esse papel político, né? E aí, volta a falar o que você já disse, não é política partidária, não é, se é vermelho, se é azul, se é verde, se é amarelo, é questão de... Nós somos seres políticos, nós fazemos política, por mais que você negue, você faz política no seu dia a dia. Quando você faz uma negociação com o seu companheiro, com sua companheira, para negociar até onde vai almoçar, onde vai jantar, isso já é fazer, de certa forma, uma negociação política, né? A gente faz concessões o tempo todo, a gente está o tempo todo nos relacionando, e se isso não for política, o que é? Né? Então, o que a gente precisa é ter essa consciência de que essa política tem que ser feita por categoria também, para garantir o serviço da fisioterapia à população. Evidência científica temos. E por que não é ofertado? Infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista onde os lucros, os superávites, eles são mais importantes muitas vezes do que a oferta da saúde de forma integral à população. E por isso se tenta enxugar ao máximo essas equipes de saúde, numa visão estritamente comercial da saúde, né? E a gente aí tem que trazer e reafirmar o que a nossa Constituição traz, a saúde como direito, né? E acabar com essa mercantilização, né? E aí vem as organizações sociais, as empresas, as fundações, terceirizando e privatizando o Sistema Único de Saúde, onde precariza as relações de trabalho com os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e quem fiscaliza esses contratos é o controle social, né? Então, a gente precisa realmente rediscutir essa nossa interação, essa nossa inserção nesses espaços, para que a gente possa cada vez mais avançar nesse sentido. E uma coisa, Gu, quando você bem falou agora, né, rememorando um pouco dessa atuação no cenário da atenção primária, que é um outro estigma, né, que a gente tem também de que discutir controle social é uma discussão da atenção primária. Então, não se pensa no controle social no sentido de uma garantia de direito constitucional que assegura a nossa participação na mesma medida que nos responsabiliza, né? É importante pensar sobre isso. E assim, quando eu olho para o cenário da atenção primária, que é a minha realidade, eu fico bastante apreensivo porque existe um movimento que nos direciona para uma reprodução assistencialista do ponto de vista da doença. Então, reproduzir na atenção primária um espaço ambulatorial, né? E aí que você não reconhece aquele espaço como um espaço potencial de outras investidas e estratégias, né? Então, às vezes as pessoas se organizam e aí compram um aparelho de TEM, compram um aparelho de ultrassom, ou conseguiu uma doação de uma outra clínica, e aí vai o Teraband, vai o Alter, e aí quando você entra na sala, no tutorial, ou às vezes porque deveriam ter 3 equipes de saúde da família naquela unidade, mas por algum motivo existe um desfalque e só está tendo 2 equipes, então tem uma sala que sobrou, e aí a gente entra na sala ao mesmo tempo e reproduzem a tríade do ultrassom TENS e gelo, e aí eu não reconheço esse como um espaço potencial de intervenção da atenção primária. Não é possível que a gente diga que a gente não vai fazer atividade de educação em saúde. Não é possível que a gente diga que a gente não vai trabalhar com grupos, mas a gente vai trabalhar com grupos numa perspectiva de educação e formação em saúde. Então, a gente sabe que a oferta de profissionais incluídos no serviço é muito pequena, a demanda de pacientes é imensa, mas nós também não podemos reproduzir na atenção primária um cenário do atendimento de home care. Então, o colega do NASF, ele não tem tempo para atender com regularidade todos os pacientes acamados. Então, nós precisamos sensibilizar os nossos pares e ímpares, quando eu falo, né, em outras categorias profissionais. Então, a gente precisa entender, né, e fazer valer o que a nossa formação nos capacitou e como nós podemos atuar nesse cenário. Quantas vezes eu vejo os ex-alunos que
sua origem no interior e após a formatura regressam para as suas cidades, seus municípios de origem e ficam me mandando mensagem, né? Porque, Chico, como é que eu vou fazer? Porque aqui eu estou sofrendo, né, um assédio muitas vezes no sentido de que existe uma pressão para que seja feito o atendimento, o ambulatório, e a gente viu com você que a pegada não é essa, né? Pensar a atenção primária à saúde é pensar em um serviço que seja a porta de entrada ao sistema. Então, e o Conselho, ele é o nosso grande aliado nesse sentido, né? Nessa fiscalização. E por isso a gente precisa entender que a composição desse Conselho é uma composição que a gente chama de forma paritária, né? Então, as pessoas que compõem o Conselho, essa população ela é dividida dos participantes, onde você vai ter 50% de usuários e usuárias representantes de entidades e movimentos sociais, os outros 50% vai ser dividido, 25% trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde e os 25% de gestores, né? Então, significa dizer que nós temos uma tríade decisória para tornar o espaço do Conselho, a execução do controle social, uma decisão una. Então, é necessária a consciência, né, desse espaço e, sobretudo, da garantia dos direitos. Tem um autor que fala uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, que é: eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até minha morte o direito de dizê-la. Então, é importante que a gente assegure. Peço licença, Gu, para poder saudar aqui a presença do professor Cláudio Abdala. Eu ia falar agora. Dizer que esse abraço chegou aqui e que agora você me deixou envergonhado, viu, Claudinho? Porque a cria não pode envergonhar o mestre. Eu ia falar agora, aproveitar a presença aqui do nosso professor, nosso queridíssimo Cláudio. Foi meu professor, foi seu também, né? Na Universidade Católica. E olha que a gente tem um tempo de formação bem diferente, viu? Quando eu acho que... Eu estava saindo eu já. acho que você ia lá fazer monitoria, alguma coisa. Eu já estava saindo já. Aí eu aproveitar até a presença do Cláudio e responder aquelas perguntas que você me fez. Será que eu tenho o direito de faltar um trabalho para poder participar? Seja da conferência de saúde, ou seja, enquanto conselheiro de saúde, nas reuniões ordinárias, extraordinárias que acontecem, né? Será que, qual a garantia de estabilidade? Porque a gente sabe que muitas vezes quando um trabalhador da saúde, ele se envolve nas questões desses movimentos organizados, a sociedade civil organizada, muitas vezes, se ele tem um emprego na iniciativa privada, às vezes o seu gestor ele não vê com bons olhos, né? Porque pode ser, ele se sente incomodado, se sente como se fosse fiscalizado o tempo todo, né? Então, e não existe hoje para o movimento, o controle social, nenhum tipo de garantias de estabilidade, se tratando de relações privadas de trabalho. Naturalmente, quando você é um servidor, você tem a sua estabilidade natural de servidor, que inclusive o governo federal está querendo acabar agora. Mas já é outro assunto que a gente pode abordar em outro momento. Né? Mas enquanto trabalhador da iniciativa privada, você não se sente garantido. Né? E até aquelas pessoas que ocupam cargos de confiança no serviço público também, muitas vezes estão ocupando esses espaços no controle social apenas para fazer a vontade do gestor, mesmo sendo do segmento de trabalhadores ou de usuários. Né? Que existe isso, infelizmente, não deveria. A gente deveria ter realmente pessoas representando cada segmento dentro do conselho, mas acaba que muitas vezes tenta-se aparelhar os conselhos de saúde, os conselhos de assistência social e por aí vai. Então, aproveitar que até que o nosso doutor Cláudio, professor querido, está aqui, é uma pessoa que pleiteia um assento na Câmara de Vereadores de Salvador, talvez a elaboração de um projeto que garantisse a esses conselheiros de saúde a segurança necessária para atuar enquanto conselheiro de saúde, nas conferências de saúde, garantindo a ele essa dispensa de horas de trabalho para que possa fazer essa representação, tendo em vista que o trabalho desses espaços, dessas pessoas, é de extrema importância para a sociedade. Né? Não é em benefício próprio, não é em benefício de uma categoria, é em benefício da sociedade. Né? Então, talvez
se o Cláudio estiver nos ouvindo aqui ainda, dá um joinha aí, que é uma proposta que a gente pode encaminhar enquanto projeto de lei para garantir essa segurança para os nossos profissionais, nossos colegas, estarem cada vez mais participando desses espaços de controle, né? Ele botou aí, ó, sim, sem dúvida. Então já tem aqui uma sinalização positiva, hein, Chico? Quem sabe a gente pode garantir isso aí. Já tem encomenda aí. Né? E então, vamos aqui voltar. Pois não, diga. Pode falar. Não é só que está com delayzinho, você ia falar de eu lembrei aqui uma outra. Não, é porque eu lembrei aqui, né, de que o controle social é importante também dizer isso, né, para acabar não esquecendo. Que o controle social ele vai ser exercido por alguns mecanismos, né? Dentre esses mecanismos, a gente pode citar a audiência pública, a ação popular e a ação civil pública, que são possibilidades, né, de exercício, digamos assim, do controle social, para além das reuniões, né, das plenárias, das sessões ordinárias e ou extraordinárias, mas que são possibilidades, né, mecanismos de ação, por assim dizer, do controle social. E é importante que a gente tome consciência também, e tome ciência, de ações que são encabeçadas pelo controle social, que muitas vezes a gente só vê o resultado, mas a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, a gente não pode deixar o controle social, o conselho, ser um elefante, né? Um elefante no sentido de que é algo desconhecido, que a gente não sabe. Então, a gente precisa assegurar essa visibilidade, né, pro conselho. Era isso. Não, com certeza. Quando você vê a questão do papel desse conselho, quando bem desempenhado, o problema que a gente está passando dessa pandemia da Covid-19 é que as políticas de saúde, inclusive as garantias para a assistência da saúde da população, elas todas passam pelo conselho. Quando a prefeitura ela propõe montar um hospital de campanha, existe a necessidade de uma apreciação pelo conselho sobre aquele contrato que está sendo firmado com uma empresa terceirizada para poder fazer assistência da população, né? Então, é realmente um espaço que é riquíssimo de funções, de tarefas, de missões, né? E que muitas vezes a gente acaba negligenciando enquanto profissionais. O Conselho Municipal de Saúde de Salvador há muito tempo não tinha participação de um representante da fisioterapia ou da terapia ocupacional. A gente conseguiu, nessa última eleição, garantir a presença do CREFIT 7, né? A gente conseguiu expandir essa participação em alguns conselhos de saúde municipais pelo estado da Bahia, no Conselho de Assistência Social, mas ainda é uma participação muito tímida, né? E é uma intenção nossa tentar fomentar isso. Então, aproveitar até essa oportunidade de quem está nos assistindo, quem tiver interesse de estar fazendo essa representação e quiser o aval do CREFIT 7, a gente está de portas abertas para a gente tentar dialogar. Naturalmente, a gente não vai indicar qualquer pessoa, porque a gente precisa debater essas ideias. Mas a gente está aqui disponível para que a gente possa fazer essa representação, né? A gente, essa semana, aprovou a indicação de uma terapeuta ocupacional para o Conselho Municipal de Assistência Social e uma outra para o Conselho Estadual de Assistência Social. Acabamos de também aprovar essa semana a indicação de uma fisioterapeuta para o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, né, do SECA. Então, são espaços que a gente precisa estar lá debatendo o direito dessas populações de ter acesso à assistência social, à saúde, né? E, naturalmente, trazendo também à tona a discussão sobre a fisioterapia e a terapia ocupacional nesses espaços. Para você ter ideia, Tico, no último concurso da Prefeitura, nós sentamos com o secretário de Saúde da época, que era o Galvão, e sentamos com o secretário da Casa Civil, o chefe da Casa Civil aqui do município, para pleitear a abertura de vagas para fisioterapia e terapia ocupacional. E o secretário de saúde, naquele momento, achava que terapia ocupacional era uma especialidade da fisioterapia, né? Então, é aquela questão, a gente precisa aparecer, as pessoas precisam conhecer o nosso trabalho, a nossa importância nesses espaços.
para que a gente possa, assim, conquistar cada vez mais e avançar nessa assistência na atenção primária, na atenção de média e alta complexidade. A média e alta complexidade a gente já está bem firmado, já sabemos, a população já conhece, a pandemia mostrou muito os trabalhos do fisioterapeuta em terapia intensiva agora, né? Já tivemos um grande avanço, mas ainda na atenção primária a gente ainda precisa realmente reforçar essa nossa importância, esse nosso trabalho, para que a gente possa conquistar cada vez mais esses espaços. E aí, esse apelo aos colegas da média e da alta complexidade, que eles também façam esse movimento, né, de fluxo e refluxo para também beberem dessa fonte. Eu costumo dizer que no nosso país não existe profissional de saúde, mesmo aquele profissional que já entra na formação tendo assegurado a sua inserção no hospital privado da família, mas não existe formarmos um profissional em saúde que não tem acesso ao Sistema Único de Saúde, desde o ponto de vista teórico ao ponto de vista prático, porque são os serviços, né, de saúde pública que acolhem grande parte do contingente de estudantes no processo formativo. Então, a gente precisa também, né, estabelecer esse compromisso e essa responsabilidade, né? Entender que esse conteúdo do controle social não se extingue para a atenção primária, para nós sanitaristas, mas é um conteúdo que ele é transversal. Sim. Então, todos nós, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, estudantes de graduação, precisamos tomar consciência e também não se esgotar com a consciência, com o conhecimento. Eu costumo dizer que quando eu pego um TCC, eu olho assim que tem um objetivo que é de conscientizar. Eu acho a ação de conscientizar uma ação tão forte e não necessariamente garante efeitos, né? Porque a pessoa pode ter consciência, ela pode ter conhecimento, ela pode saber, mas isso não implica na garantia de mudança de hábito. Então, eu prefiro seguir o caminho da sensibilização. Sensibiliza, a gente utiliza muitas vezes de uma linguagem que é afetiva, e ao ser afetiva, ela passa também a ser efetiva para que a gente possa alcançar esse objetivo. Então, ter conhecimento sobre a importância do controle social é algo que precisa ser discutido, precisa ser pauta das nossas reuniões de setor, no cafezinho, naquele horário de intervalo ou também de almoço, porque, afinal de contas, nós estamos discutindo não só o acesso e acessibilidade da saúde do nosso povo, mas nós estamos falando também na garantia da nossa inserção profissional neste cenário. Então, é uma questão também de sustentabilidade. Exatamente. Você tem batido nessa tecla que a gente também não pode reforçar o estigma de que a controle social é para a atenção primária, né? A gente tem hoje, eu estou responsável no Conselho Municipal de Saúde de Salvador pelo contrato de terceirização do Hospital Municipal. É uma atenção terciária de alta complexidade, onde tem unidade de terapia intensiva, centros cirúrgicos, e tem uma contratualização do município com a Santa Casa, e que precisa ser fiscalizado, para a gente saber de que forma está sendo investido esse dinheiro. Naturalmente, a gente vai discutir o orçamento da saúde municipal como um todo. E a gente tem que lembrar que ela tem que ter um investimento muito maior na atenção primária e deixando para o Estado essa responsabilidade mais para a atenção terciária. Mas a gente precisa fazer para isso, porque, por exemplo, em 2018, o investimento do município de Salvador ele foi maior, proporcionalmente falando, na atenção terciária do que na primária, né? E aí, quando a gente vai, você vê, como você falou, se a gente for parar para listar os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do município, a gente acaba, não preenche duas folhas, muitas vezes. A gente precisa, como é que a gente pode garantir essa expansão do atendimento, da cobertura da atenção primária para a população que precisa dessa atenção na nossa cidade, se o investimento está sendo desviado, né? Não desviado no bom sentido, sem ter um desvio de corrupção, mas está sendo investido
em algo que não era necessariamente do município, né? Que é na alta complexidade. Então, a gente precisa rediscutir tudo isso e estar atento. Se a gente pleiteia, e muitas vezes a gente vê assim, a gente precisa abrir vaga para fisioterapia, para terapia ocupacional nos concursos, a gente precisa garantir a fisioterapia na equipe de saúde da família, né? Como a gente vai fazer isso se a gente não está envolvido nessa discussão verdadeiramente? Se a gente não está inserido nesses espaços para debater essas políticas, para fiscalizar esse orçamento, para dizer, olha, município, não é necessariamente a atenção terciária o seu foco, vamos investir na atenção primária, vamos garantir um trabalho preventivo de promoção da saúde, um trabalho de educação para a saúde, para a gente prevenir o agravamento de doenças. Nós temos aí as doenças crônicas não transmissíveis, que o trabalho do fisioterapeuta é extremamente valioso, né? E não existe uma política municipal para acompanhar de fato essa população das doenças crônicas não transmissíveis. Não existe um programa ampliado para a gente fazer esse acompanhamento, essa educação, essas orientações para essa população prevenir os agravos, né? Então, e a gente acaba depois correndo atrás, sempre na visão curativa, na verdade, para a gente correndo atrás de recuperar uma saúde que já foi agravada porque não houve trabalho preventivo antes. Né? Então, essa situação. A gente não pode apenas querer estar se a gente não lutar para estar, se a gente não batalhar para estar, se a gente não dialogar com os segmentos de usuários, de gestor, de prestador, para que a gente possa garantir essa assistência integral à população. Sem dúvida, Gu. E, mais uma vez, né? É importante a gente ter essa consciência e esse conhecimento do que a gente vai fazer nesse cenário. A gente não pode se comer. A gente não pode se deixar levar, né? E se eles combinaram de nos matar, a gente combinou de não morrer. E a gente precisa ter resistência, né? Eu entendo que a gente precisa resistir. É um sistema que nos leva, e no cenário da atenção primária eu vejo isso a todo tempo, o quanto a gente precisa fortalecer. Às vezes é um paciente que tem um AVE e está naquela fase aguda, na fase de choque, e que para nós da fisioterapia, do ponto de vista da reabilitação neurofuncional, é um momento extremamente promissor, onde o nosso prognóstico ele é bastante otimizado. E a gente precisa discutir isso na equipe, porque às vezes o agente comunitário ele acha que aquele paciente não precisa, porque ele não é acamado. E aí de sensibilizar esse entendimento que esse paciente é um paciente que vai ter uma possibilidade, né, do que a gente diz, de rodar, porque é um paciente que vai ter uma melhora que é mais esperada, digamos que mais substancial, que tem um prognóstico de reabilitação mais rápido, mais expressivo. E a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha, né? Então, eu acho que isso também deriva do entendimento do controle social, né? Desse entendimento da participação e também entender o lugar da comunidade nisso, né? Então, a gente precisa assegurar a essas pessoas essa participação. A gente precisa encorajá-las, incentivá-las, né, a utilizarem os serviços de saúde, a terem uma utilização, inclusive, consciente, né, do serviço de saúde, porque a nossa população é extremamente desassistida e carente, né, do ponto de vista da informação e da instrumentalização do conhecimento, por assim dizer. Pronto. E aí você toca mais um assunto que é uma pergunta que eu ia lhe fazer, que é justamente isso. A questão da educação. A gente, enquanto trabalhador e trabalhadora da saúde, a gente tem esse papel de educar para a saúde, inclusive conscientizando a população sobre os serviços públicos de saúde, sobre os direitos enquanto cidadão e enquanto cidadão. Mas como é que a gente... Qual a sua perspectiva nessa conjuntura atual, onde nós temos o discurso do senso comum de que o SUS, o Sistema Único de Saúde, o que é público não presta. Já tivemos há pouco tempo atrás a tentativa de implementação dos planos populares, né? Nós tivemos o decreto que de certa forma, possibilitaria a privatização das unidades básicas de saúde, foi revogado depois da reação dos profissionais e da sociedade como um todo.
De que forma a gente pode ir na contramão de um senso comum de uma mídia, que inclusive uma mídia que você liga a televisão e diz que o agro é pop, mas que a fila do SUS é gigante, que a assistência de saúde pública não presta, que os hospitais andam superlotados, e aí vai se repetindo essas informações como se fossem verdades absolutas, sem ver, na verdade, o que há de bom, né, no Sistema Único de Saúde. Então, de que forma a gente, enquanto trabalhador e enquanto trabalhadora da saúde, a gente pode lutar contra esse movimento que, de certa forma, em questão de recursos, eles são muito mais abastados do que nós, mas aí eu vou dizer aquela velha coisa do movimento social que diz o seguinte: se não aguenta com a formiga, não pisa no formigueiro, né? Então, a gente, enquanto trabalhadores, enquanto trabalhadora de saúde, somos muitos e aí a gente pode fazer essa diferença. Sem dúvida. Eu acho que uma palavra, Gu, que depois dessa fala sua brilhante, que me faz pensar em tantas coisas, mas eu acho que uma palavra que eu entendo que resumiria, sem uma receita de bolo, porque eu também não a tenho, mas eu acho que a gente precisa ter empatia. Empatia no sentido de se colocar no lugar do outro, empatia no entendimento de que nós alcançamos esse espaço e esse lugar, que é um lugar de privilégio, né? Porque conseguimos ter acesso a um ensino superior em um país de tantas desigualdades, conseguimos, alguns de nós, a aprovação em um concurso público, conseguimos a inserção para trabalhar no sistema de saúde. Então, o que é que a gente pode fazer em contrapartida? Porque nós nos dedicamos a estudar para cuidar da nossa população. Eu só sou fisioterapeuta porque eu tenho pessoas que utilizam do meu trabalho, do meu serviço, que dependem desse meu conhecimento, da execução das práticas que eu estudei e continuo estudando. Então, é por essas pessoas que eu preciso me especializar, que eu preciso conhecer, que eu preciso ter domínios, mas é por elas também que eu preciso garantir a efetividade dos nossos direitos. E para nós, trabalhadores e trabalhadoras de saúde, como eu disse, a gente precisa tomar essa consciência e essa iniciativa de que é uma situação onde nós precisamos nos colocar. Porque quando a gente não faz política, como eu disse, a gente se adequa à política do outro. E muitas vezes a política do outro é nos colocar de maneira rechaçada, à parte. Então, eu entendo que é necessário um levante em prol da democracia, da cidadania, da garantia de direitos. E nós, fisioterapeutas, precisamos, né, tomar este lugar. Nós temos lugar de fala. Então, eu não posso esperar que uma outra categoria necessariamente fale por mim, porque sou eu quem vivo, né, as dores e delícias de estar na atenção primária, com todas as dificuldades, mas também tendo a sorte de passar na comunidade e sentir um cheirinho de feijão no fogo e lembrar que é possível, né? Quando muitas vezes eu atendo um paciente com os meus alunos uma vez por semana e o aluno leva um artigo para a gente discutir sobre aquele quadro clínico que fala de uma preconização de atendimentos diários. E ele diz assim: pô, professor, mas esse paciente ele não tem como sair de casa e ele só é atendido por nós uma vez por semana. E aí eu tenho que dizer para meu aluno: meu filho, existe aquilo que é ideal e aquilo que é real. E essa realidade é uma realidade que precisa ser mudada. E assim eu vou fomentando, né, nesses profissionais que vão ser inseridos no mercado, essa consciência não só da realidade, mas, né, da importância de nós construirmos um novo cenário. É mais ou menos o que Cláudio acaba de botar aqui também, que a participação em encontros com o fim de debater essas questões é muito importante. A mudança não vai ocorrer se ficarmos apenas nos teclados do computador. Necessitamos de uma participação efetiva, né? E você falando das suas experiências, dos seus estudantes que saem, já são muitos deles nossos colegas já, fisioterapeutas registrados, trabalhando.
teve alguém aqui que também comentou, quando você disse que os seus alunos que são do interior, que retornam, que aí são pressionados a fazer da atenção primária um ambulatório e vai de encontro a tudo que foi aprendido na graduação. Aí alguém colocou assim, essa também é a minha situação. E o que aí é uma coisa que a gente também tem que citar é o seguinte, que muitas vezes, por essas cargos de gestores serem muitas vezes negociados politicamente, né, pelo prefeito, pelo governador, pelo próprio presidente da República, seus ministros, secretários, muitas vezes são indicações políticas, sem nenhuma afinidade com a área e sem nenhum conhecimento mais profundo sobre essas áreas de atuação. Na saúde não é diferente. O Luiz Galvão, que eu citei, que a gente teve lá, ele é administrador, ele não era profissional da saúde, pouco conhecia, nunca tinha militado na saúde, e aí ele disse naquela oportunidade que achava que a terapia ocupacional era uma especialidade da fisioterapia. Né? E eu não posso culpá-lo por isso, porque não é a realidade dele. Né? Então, de que forma que a gente, através desse movimento social, que inclusive existe a participação do gestor, o secretário de saúde do estado, o secretário de saúde do município, o ministro da saúde, eles participam necessariamente dos conselhos de saúde, eles estão presentes, de que forma que a gente pode aproveitar esses espaços para dialogar com a gestão nesse sentido de conscientização, tipo. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer a participação, né? Então, a gente precisa ocupar os espaços. Como você falou, né? Em meio a tantas notícias ruins que a gente tem visto, eu sou um cara que sou entusiasta, graças a Deus, e entendo que a força do positivo precisa ser exaltada. Em meio a tudo isso, você já me traz, nessa nossa conversa, né, notícias de indicação de colegas para fazer parte de determinados conselhos, e que eles vão estar lá por mim também. Então, eu acho que a gente precisa, Gu, fortalecer a nossa participação nesses espaços. Né? E aí, mas Chico, eu nunca ouvi falar isso. Bom, nunca ouviu, beleza. Agora a gente vai virar folha e a gente vai começar a ouvir falar. Exatamente. Eu tenho certeza que se as pessoas procurarem o nosso conselho, você e a equipe de conselheiros, as câmaras técnicas estão disponíveis e dispostos e dispostas a ajudar nesse. Então, é um momento que nós precisamos ter essa consciência. Não cabe mais dizer que eu não ouvi falar, que eu não sei para que serve. É hora de virar o jogo. É hora de mudar essa realidade. Ou a gente vai esperar até quando? A gente continua formando profissionais que poderiam ter maiores chances de emprego se estivessem inseridos nos diversos cenários, porque existe demanda social para isso, oferta de profissionais para isso, mas se a gente não dá as caras, quantas pessoas também imaginam, talvez, que a terapia ocupacional seja uma especialidade da fisioterapia? Eu lembro que, logo quando formei, tinha uma aproximação, tive uma colega de escola que se formou em terapia ocupacional, né? Então foi o mesmo período. E era engraçado porque a gente tinha uma coisa assim de uma paciente e às vezes quando eu falava para a família sobre a inclusão da terapia ocupacional, a família não conhecia e dizia que não tinha condição, porque me pagava 3 sessões e não tinha como pagar mais uma 4ª sessão. E aquilo era entendido, era entendível, porque muitas vezes era uma pessoa que pagava um plano de saúde privado, mas que por diversos motivos optava pelo atendimento domiciliar. E aí, naquele momento, eu entendia que a minha contribuição, inclusive pensando na otimização do quadro clínico do meu paciente, pensando, né, em minha amiga terapeuta ocupacional, era eu articular com ela e das 3 sessões que a família pagava para fisioterapia, eu dizia, olha, vamos diminuir a fisioterapia porque nesse momento a TO é muito importante. Então, a gente vai ter 2 sessões de fisioterapia e 1 sessão de terapia ocupacional. É muita coisa? Não, não é. Mas naquele momento era como eu imaginava
que podia estar colaborando, né? Porque eu entendia que a terapia ocupacional ia ter uma especificidade no olhar e na intervenção que, do ponto de vista técnico, eu não teria mais para aprimorar o atendimento daquele paciente, né? Então, eu saio dessa conversa de hoje mais reflexivo ainda e pensando em maneiras, né, de como nós podemos fazer isso. Eu acredito que não tem manual, eu acredito que não tem receita pronta, mas eu acredito que a não acomodação, né, o start para a gente virar a chave e a gente se levantar para ir a esse embate já é uma iniciativa. E aí, no meio a gente vai construindo, mostrando a cara e tentando ressignificar, né, essa nossa caminhada aí ao longo, sobretudo, não só do reconhecimento, mas da garantia de direitos. Então, vou lhe fazer até uma surpresa agora, que eu já estava planejando. Posso? A intenção realmente nossa é ampliar essa participação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nesses espaços. É fato de que muitos dos nossos colegas eles desconhecem e por isso também é um dos motivos da gente ter batido esse papo hoje sobre a questão do controle social, a importância de estarmos presentes. Mas a gente precisa avançar mais nesse sentido, da informação para os fisioterapeutas sobre esse espaço que muitas vezes ainda é desconhecido para os nossos colegas. Então, eu quero lhe propor te fazer um convite para que a gente possa pensar em alguma estratégia de formação. Uma formação, não vai ser sobre a questão do controle social, sobre o SUS, sobre a atenção primária, secundária, terciária de saúde, a importância de estarmos discutindo essas políticas públicas de saúde, para que a gente possa não só pleitear as vagas nos conselhos de saúde, mas colocar gente que esteja lá sabendo o que vai fazer, capacitados e preparados para fazer esse debate nos âmbitos da assistência social, da saúde, da criança e adolescente, da pessoa com deficiência, que a gente possa pensar em alguma forma de a gente contribuir com essa formação dos nossos colegas, para a gente espalhar essa sementinha aí nos 4 cantos da Bahia e, quem sabe, né, ampliar vertiginosamente uma progressão geométrica essa participação dos nossos colegas. E aí, topa esse convite, né? Esse desafio? E olha, gente, isso não foi combinado, não. Ele deixou para fazer no ao vivo. Meu irmão. É para garantir o sim. Se eu fiz algumas escolhas na minha vida, uma delas foi ser fisioterapeuta. Eu entendo que foi uma das decisões mais acertadas. Então, tudo que diz respeito à minha ação, e para além disso, né, tudo que diz respeito ao aprimoramento da nossa atuação profissional do ponto de vista formativo e, consequentemente, que possa assegurar a garantia para as pessoas que, né, fazem parte da nossa sociedade, você pode contar comigo. Com certeza a gente está juntando, e porque eu acredito que ela é coletiva, ela é plural, ela é diversa. Ela vai ter a cara do rapaz de cavanhaque e do rapaz aqui, que é calouro, mas já está ficando com a barba branca. Então, assim a gente vai construindo. Então, eu fico lisonjeado e grato, e tenho a certeza que naquilo que tiver ao meu alcance e que eu puder contribuir e colaborar, né, aprender também conjuntamente, eu estou disposto, e a gente está junto. A gente está junto. Porque eu acredito que assim a gente consegue, né? A gente não pode até não saber onde a gente vai chegar, mas iniciando a viagem que a gente sabe que está no caminho, né? Então, uma hora a gente vai encontrar aí esse lugar ao sol, né? E é isso. Então, ótimo. Mas eu sabia que eu sei do seu compromisso histórico, né? Eu te conheço, como eu te falei, você foi meu calouro, eu te conheço, não é de hoje, é de muito tempo.
Eu sei do seu compromisso com a Lá que fisioterapia. vão 16 anos aí. Exatamente. É uma vida inteira, né? Sim, com Minha filha está certeza. com Com 16 anos, certeza. mais velha. Tá vendo? Né? Então, justamente por te conhecer, eu deixei para fazer esse convite realmente aqui ao vivo, né? Sabendo que, assim, não era para brincadeira, foi dizer que era para garantir o sim, porque o sim eu já sabia que viria, justamente por esse seu perfil, tá? Mas só para realmente dar essa notícia para o pessoal que a gente está planejando muitas coisas aí para o ano de 2021. Infelizmente, não podemos concretizar alguns projetos de 2020 por tudo que a gente está passando, né? Nesse período de pandemia, isolamento, distanciamento social, mas precisamos sim rediscutir essa participação da fisioterapia, da terapia ocupacional. A gente precisa sim informar e formar profissionais nossos para estarem nesses ambientes, debatendo as políticas públicas, debatendo a assistência à saúde da população, né, para que a gente possa, dessa forma, consolidar cada vez mais a participação naturalmente. Eu agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Aceito o convite para a nossa live e já aceitando esse convite também para esse momento que a gente vai preparar. Vamos alinhar tudo direitinho, discutir com outros pares. O Anderson estava aqui nesse instante também, que é da nossa Câmara Técnica de Atenção Básica. Estava aqui nos assistindo, é outra pessoa que é formidável. Foi uma das pessoas que a gente estava discutindo já um projeto para levar tanto para as câmaras municipais como para a Assembleia Legislativa, que é um projeto do controle das doenças crônicas não transmissíveis. A gente estava debatendo isso dentro do Conselho. Tivemos que adiar também por conta da pandemia. E Anderson está envolvido nesse projeto, né? Então, a gente precisa realmente proporcionar isso aos nossos colegas. A fisioterapia é a população, porque nosso objetivo sempre final é o bem-estar e a assistência da população, garantir a população a melhor assistência e prevenção e promoção da saúde. Então, como o nosso foco primordial é esse, a gente precisa fazer de tudo para alcançar esse estado de excelência, né? Pelo SUS público e de qualidade, né? E aí, Gu, eu só tenho a agradecer, né? Dizer que a gente vai seguindo o caminho e construindo trajetórias e mudando rumos. Eu entendo que eu não quero cancelar o ano de 2020. A gente tem visto muitos memes aí, né? Ano de 2020 cancelado. Não, eu não quero cancelar esse ano de 2020. Eu quero ressignificar os aprendizados, né, que a gente vem construindo. Eu lembro que eu trabalhei uma segunda-feira e aí cheguei no abrigo e o presidente me chamou para conversar que naquele dia a gente já não poderia descer para ter contato com os idosos, porque havia uma preocupação com a pandemia. E aí eu liguei para minha coordenadora e meu campo foi o primeiro a parar e na terça-feira eu não voltei mais para o estágio e voltei há 3 semanas atrás. Então, o quanto de coisa que a gente viu nesse período, né? Quantas pessoas ficaram no caminho? Quantas pessoas, né, tiveram suas vidas ceifadas por essa pandemia que não é uma gripezinha, que não é um resfriado, que não só acomete idosos. É importante dizer que pensar numa saúde plural, diversa, para todos, todas e todes, é um compromisso diário. E ver essa iniciativa do Crescito 7, né, como uma autarquia que regulamenta a atuação e a ação profissional da profissão que eu escolhi, é ver que eu não estou sozinho, né, e que eu não estou fazendo um movimento contra a maré. Existem colegas, companheiros de jornada, companheiras que estão nadando junto comigo. Então, a você a minha gratidão e, como eu disse no início, em seu nome, estendo, né, essa gratidão
a todos os conselheiros e conselheiras, a todos os colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, a todos os alunos e alunas, amigos que passaram por aqui. Fazer live tem sido algo interessante, entretenimento, mas então eu olhei aqui no Instagram antes da gente conversar, quando eu vi a quantidade de gente que estava fazendo live, demorei para achar a bola do CrossFit. Porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então as pessoas que estão aqui, que permaneceram, que passaram, deixaram uma mensagem, um coraçãozinho, um legal, gratidão. E eu posso contar uma historinha para poder finalizar a fala? Fica à vontade. Pronto. Na verdade, Gu, é um chamamento. Que é o seguinte. Você já viu uma plantação de girassol? É. Já viu? Então. A plantação de girassol, ela tem uma exuberância, né? Do ponto de vista da cromoterapia, a cor amarela é uma cor vibrante, uma cor que salta aos nossos olhos. Nós que somos baianos, moramos nessa terra maravilhosa, que mais parece verão o ano todo. Mesmo com ciclone, a gente concorda com Renato Russo e o sol vai voltar a brilhar, a gente sabe disso. E os girassóis, eles têm uma técnica muito interessante de sobrevivência, de sustentabilidade, que é o seguinte: eles viram-se para o sol, adquirem a energia do sol, e conforme o sol muda de posição, eles também vão virando, né? Então, eles estabelecem essa com os raios e se nutrem daquele raio para se manterem fortes, bonitos, exuberantes. Só que os girassóis, eles são muito inteligentes, me permitam dizer isso. E naqueles dias que são nublados, naqueles dias nos quais o sol não aparece, para que eles não padeçam, eles adquirem uma estratégia que é de virarem-se uns para os outros. E ao fazerem isso, eles compartilham aquela energia residual que eles têm e mesmo sem sol, tentam com todas as dificuldades manter a beleza, manter a força. E nesse momento, eu convido a todas as pessoas que a gente utilize dessa metodologia, dessa sapiência, dessa força, dessa técnica dos girassóis. Que nós, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que a gente não se deixe abater, que a gente não se deixe sucumbir, que a gente não se deixe levar. E que a gente possa, assim como os girassóis, virarmos uns para os outros, umas para as outras, e compartilhar a nossa energia, a nossa força, a nossa crença por dias melhores, o conhecimento que nós construímos e continuamos construindo ao longo das nossas trajetórias profissionais, acadêmicas. E com isso, a gente possa compartilhar essa força e esse entusiasmo. Então, assim eu concluo a minha fala, mais uma vez, agradecendo pelo convite, dizendo da minha alegria, da minha satisfação. Espero, como seu calouro, não receber nenhum tipo de prenda, né? Uma vez que eu espero não tê-lo decepcionado, mas como meu veterano, agradecer aí o convite para poder estar participando junto com você dessa atividade do nosso conselho. Eu que agradeço imensamente, Chico. É sempre uma satisfação estar conversando com você, sempre um aprendizado novo, é sempre uma troca de saberes, de experiência muito, muito gostosa. Esse bate-papo leve, onde a gente deixa as formalidades de lado, a gente se trata como pessoas queridas que somos. Você é uma pessoa querida, uma pessoa que eu admiro, sempre admirei. Desde a graduação, você já brilhava. Então, é sempre uma oportunidade muito grande, muito boa, muito gostosa de conversar. E aprendendo sempre. Essa sua história do girassol vai ficar marcada. E você falou uma coisa interessante. Quando você diz assim, é bom ver o Crefito nesse sentido, porque me mostra que eu não estou remando sozinho. E aí eu tenho uma frase que fala o seguinte: muitas vezes a gente fala a gente fala o que fala, não para convencer o outro, mas para aquelas pessoas que pensam como a gente saberem que não estão sozinhas. Então a gente está junto, vamos sempre inventar nesse sentido, pelo fortalecimento do SUS, pelo fortalecimento da fisioterapia, da terapia ocupacional, e vamos em frente, passando todos os obstáculos. Pode vir qualquer problema. Se estivermos juntos, a gente consegue vencer. É isso. Gratidão, gratidão.
gratidão aí a você e a todas as pessoas que estão aqui conosco. Em especial para o professor Cláudio Abdala, nosso querido mestre. E se um dia eu for para os meus alunos um terço do que esse cara representa para mim, com certeza eu já vou ser um professor realizado, né? Cláudio é um cara que não só foi meu professor, mas foi quem cuidou de minha mãe. Então eu e minha família temos um carinho e uma gratidão indescritível. E a você, mais uma vez, gratidão, né? Certamente, desde antes a gente já tinha combinado, né, que a gente estaria junto. Então é isso. Valeu. Beijo. E qualquer Até coisa mais. já sabem, estou por aqui, estou às ordens. Beijo no Então, coração, Gu. tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.